Um cara começa a treinar e começa a fazer muito terra. E o cara que treina, começa a treinar não faz terra, o que de fato rapidamente sobressai é a região paravertebral. Meio terra, eu boto muito mais carga, porque eu não tenho perigo de machucar a lombar, porque eu não estou alongando demais. Então, saindo do meio terra é mais seguro, com maior sobrecarga e focando maior intensidade do isolamento, entre aspas, do paravertebral. Então é foda. Mas, ô mestre, voltando um pouquinho na relação da costa aqui, muita gente me pergunta sobre aquela hipertrofia de paravertebral, de romboide, de trapézio e tudo mais. Ou seja, o miolo das costas ali. Qual exercício você indica mais assim para isso? Então, Leandrão, é o seguinte, cara. A gente hoje tem alguns estudos já mostrando, né, isso, e também, obviamente, pela observação na prática, que é um cara começa a treinar e começa a fazer muito terra, e o cara que treina, começa a treinar não faz terra, o que de fato rapidamente sobressai é a região paravertebral. E aí já tem alguns estudos mostrando que, de fato, o exercício terra, por exemplo, ele gera hipertrofia do paravertebral. Por quê? O terra, né, ele é um exercício extremamente, né, complexo, com várias articulações, vários músculos envolvidos, e a gente tem algumas fases do terra diferenciado. Então, quando a gente vai fazer a análise do terra sumô, a gente tem que entender que existe dois momentos distintos. Da barra do chão até o meio do movimento, e do meio do movimento para cima até você ficar retinho. Da barra do Terra também, chão. né, mestre? Oi? E tem, daí, né, usando esse ponto de vista, também tem o meio terra, né? Que o pessoal já começa sacando ele meio que da canela ali do joelho, né? Que aí dá Seria mais. mais interessante para nós, assim? Não, deixa ele construir. Exato. O que você acha? Então, essa é a grande questão. De onde surgiu o meio terra, né? O meio terra é uma invenção. Não existe exercício meio terra, né? Ele virou, na verdade, vou falar assim, um educativo para o cara ir aprendendo a fazer o movimento para depois descer mais. E, ao mesmo tempo, é interessante. Quando o cara começa pelo meio terra, ele começa pelo meio terra para ele aprender o movimento, a técnica da postura e para ele fortalecer a lombar e o paravertebral para aguentar depois ele descer com a barra até o chão. Pô, então se o movimento lá do início para o meio, né, ele tem uma característica de aprendizado motor da técnica e, ao mesmo tempo, fortalecimento da musculatura estabilizadora, o meio terra é um puto exercício para trabalhar justamente a região do paravertebral. Seria mais seguro, vamos dizer assim? Para um Sim, porque do chão, fisiculturista que do tá. chão para cima, cara, tem uma lombar sendo exigida pra cacete, o glúteo pra cacete, posterior de coxa pra cacete. Quadril, né? Perfeito. Eu não quero glúteo nem posterior nesse dia. E, obviamente, não tem jeito. O joelho vai estar participando ali também. Então, tem quadríceps, vasto lateral, tem posterior de coxa, glúteo e lombar. Eu não quero isso. Eu quero forçar só o movimento paravertebral. Então, meio terra, eu boto muito mais carga, porque eu não tenho perigo de machucar a lombar, porque eu não estou alongando demais. Então, saindo do meio terra, é mais seguro, com maior sobrecarga e focando maior intensidade do isolamento, entre aspas, do paravertebral. O terra sumô, então, seria importante tanto para paravertebral, né, para costa por completo, assim, mas posterior, isquiotibiais e glúteo também. Glúteo. O terra sumô hoje, junto com o búlgaro, são os exercícios talvez mais importantes para poder trabalhar a região inferior do glúteo, a gota. Ela que trampa. Legal, ótimo. Sensacional. Né? Por quê? Porque gera um alongamento tão grande nessa região, um estresse tão grande, que o alongamento, já sabe, né? Por alongar, gera tensão mecânica, e o alongamento também gera restrição do fluxo de sangue, aumentando a acidose metabólica local, que são sinalizadores de hipertrofia também. E é relevante, tipo assim, no terra sumô, a pessoa, o indivíduo, apertar no fim da concêntrica, ter um estresse maior no glúteo, apertando o glúteo ali, ou não, o exercício em si já promove tudo isso? Ou é interessante Então, fazer isso? Pô, Leandro, não tem assim, estudos com essa temática, né? A gente está tentando, na verdade, existem alguns estudos com foco interno e foco externo, que eles separam entre, na verdade, se mais a pessoa ter mais atenção ao movimento e não ter atenção. Quando a gente olha de forma científica, a gente não tem dado para isso. Quando a gente olha para a prática, e eu peço a pessoa para fazer com ou sem essa contração, ele me relata que ao final das repetições, ele ficou muito mais cansado do que não contraindo. Se a contração voluntária existe já na literatura, o que é a CVM, contração voluntária máxima? O que é isso? É quando eu quero fazer, por exemplo, comparar um exercício. Um banco Scott com uma rosca normal, com halter. Tá. Comparar com quem? Preciso ter um sinal desse meu bíceps. Esse sinal é um sinal isométrico. A gente faz tensão máxima para poder fazer a contração voluntária máxima para pegar o sinal eletromiográfico. Aí eu faço a rosca, faço a outra rosca e vejo qual sinal foi mais perto do máximo. Então, existe esse tipo de comparativo. Então, se existe a minha capacidade neurológica de aumentar ou não a tensão da contração muscular, por que não usar?
no momento ali, não é? Exato, do alvo, né? É. Muito bom. Entendeu? Então, na minha concepção, cara, é mais uma ferramenta de trabalho. Cansativo, né? Vamos falar assim. Porque você aumentou a tensão mecânica, Exato. o foco da região. É isso. Aprender a pensar. É, perfeito. Mas Aprender a pensar. cientificamente falando. Fazendo umas a perguntas, literatura talvez a galera não tá também muito- né, tenha Não, total. outra pergunta também sensacional. que o pessoal me pergunta bastante. Tá? Eu tenho uma concepção sobre isso, você também, Sim. ainda mais você que tá me ajudando. É o seguinte, mestre, a remada a cavalo, com apoio no peito. É interessante o cara fazer o uso do paravertebral para terminar o exercício, porque muitos ficam cansados e Uhum. eleva o peito do banco. Assim, olhando por um olhar meio crítico ou clínico, vamos dizer assim, se você permanece o peito, você me corrige depois, se permanece o peito entre o banco, forçando o abdômen contra o banco, é uma coisa. Se você puxar a barra, e tipo assim, a maioria das pessoas acaba ficando cansado e o movimento fica difícil, ele continuar puxando, porém, usando o paravertebral. Qual a diferença disso? Você tem o movimento isolado com o peito colado no apoio, então você está usando só a musculatura que está tracionando o seu braço. E aí, se a remada for aberta, deltoide posterior, romboide e segunda posição do trapézio. A primeira posição é. Agora, o paravertebral, ele está isometricamente travando e estabilizando. Eu quero fazer agora um movimento associado, de paravertebral associado à musculatura superior das costas. Eu faço todo o movimento, no final eu faço a extensão do quadril. Então, qual que está certo? O que você quer? Os dois estão certos. Os dois estão certos, então. Eu acho que Os dois estão certos. Inclusive, posso deixar a barra morta lá, o braço estendido, e trabalhar só a extensão torácica. Pergunta sobre isso. eu fiz um treino esses dias com o Ângelo. O Ângelo, inclusive, está em Curitiba. Um beijo, Manuel. As melhores vibrações. Caiu, mestre? Então, vamos mandar as melhores vibrações para o Manuel Ângelo agora, que está em Curitiba. Nosso guri, com certeza. Eu acredito que ele traga esse campeonato. Sim. Todos são excelentes lá, menino mas bom. todo mundo já provou Sim. que tem condição de estar no Olímpio. Acho que todo mundo que vai competir com ele já está Todos já. no Olímpio. Só o Livinho que realmente ele não tinha visto. Não, mas ele pegou vaga. Pegou vaga, igual eu. Então, Eu tinha visto, exatamente. todo mundo ali já provou que tem Perfeito. condição, então eu acredito que a minha torcida vai para ele, porque Todos os atletas de de fato ele é excelente É um pro debut, hein? para debut. Pro debut, De hein? fato ele é excelente, então todas as vibrações e positividades para o Manuel Ângelo, que está em Curitiba, vai pegar sua vaga, se Deus quiser e assim permitir. Fiz um treino com o Manuel essa semana na Dark House, acompanhei o treinamento dele, não propus nada, porque ele estava há 11 dias de competição, então não vou propor nada para você. Treina exatamente igual você está treinando para não ter problema. Contração nova, nada. Vou fazer o seu e eu vou te ajudar na contração necessária que você precisar. Eu tive o prazer de ver esse treino. Isso. Eu treino proposto pelo treinador dele, o Thiago, também outro moleque crânio do treinamento, sensacional. Estuda treinamento desde criança. Gênio, moleque. Estuda pra caralho. E é um coach novíssimo, só que estuda desde muito cedo. Então ele ama, enfim, inteligente. Perfeito. O treinamento que eu fiz com o Ângelo o Ângelo ele deu totalmente foco na parte baixa das costas. Então ele propôs que não usasse as escápulas no treinamento. Quando você não usa, a atenção vem toda para a parte de baixo. Então, isso que você falou foi exatamente o que a gente fez. Isso eu percebi e ainda dei o feedback no treino. Quando você não usa as escápulas na remada, e você vem só aqui, cara, você tem a estabilização, ela vem toda para a parte de baixo. Aí no final, o esmagar não era com a escápula, era com o paravertebral. Legal. Então, cara, a atenção do treino todinha, sem escápulas, foi toda pra parte de baixo. E se você vê a parte de baixo das costas do moleque, e juntou. Foi tanta carne que até sumiu. Embolou. Mas cara. assim, teve um... O raciocínio é esse. Exatamente. Fundamentos daí, não Total, teve? Exatamente. É Eu isso. entendi na hora. E aí, na hora que eu percebi, porque o Thiago não me falou isso, foi uma constatação minha no momento ali, porque eu sempre prezo muito pelo momento das escápulas, porque a gente, você pode ver que meu dorsal ele expande bem, então eu sempre tive esse hábito, né? Facilidade de movimentar as escápulas, eu sempre proponho isso. A parte baixa das costas vem por conta dos exercícios de barra, de solo e tudo, Exato. então eu vim da cartilha antiga, né? Agora o moleque não fez terra, não fez nada, cara. Só esse treino focado em não movimentar as escápulas e o paravertebral contraindo, o dorsal, o lower back do moleque tá imenso, e foi 1 ano de trampo. Então assim, o que você vai falar de um treino desse? Você vai falar que o certo sou eu, que faço terra. Ele não fez e tá lá, sensacional. Perfeito. É porque tem muita gente, né, que fala que, você não pode desencostar o peito ali. Cara, do que você precisa, que é o que o mestre falou. Exato. O que você tá fazendo? Você tem que você entender quer? o que você precisa. Entendeu? Eu quero o miolo das costas, quero o redondo maior, tudo, beleza. É onde... Eu quero dar ênfase em tudo. Exato. Esse pau e ó. É isso. Então você pode, obviamente, né, gente? A gente tá falando de um movimento singelo do paravertebral também, né? Não é pra você ficar de pé na parada, Pelo né? amor de Deus, cuidado Tem com uns os cara- discos. tem uns Cuidado cara- com os discos, pelo amor de Deus. Coluna não compra no mercado, então é isso aí. Bom, aulas.